E nós estamos caminhando no livro de Atos, procurando aprender e olhar a igreja. Olhar essa igreja recém-formada, olhar o movimento da igreja, olhar os princípios dessa igreja. E nós já falamos sobre questões extremamente importantes, como o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, a igreja recém-formada, um retrato dessa igreja cheia do Espírito Santo. Então vimos que no dia a dia, capítulo 3, semana passada, os discípulos indo para o templo, eles se encontram com um homem coxo e ele cura. Pedro e João, eles curam este homem. Pedro, mais uma vez, prega o evangelho. Foi aí, né? Esse foi o ponto. O que acontece depois? A igreja está recém-formada, teve um crescimento. 3.000 almas numa primeira pregação de Pedro. Agora Jerusalém está tomado desses cristãos, dessas pessoas do caminho, como eles eram conhecidos. Pedro continua, né? Pedro e João são judeus e até então parecia que esta nova igreja seria mais um braço do judaísmo, assim como tinha os fariseus e os saduceus, haveria o pessoal do caminho. Então Pedro e João estão indo ao templo, como iam todos os dias, e na porta eles encontram um homem coxo, esse homem coxo é curado. Pedro prega o evangelho com ousadia e a gente encerrou aí semana passada, né? O que acontece depois, né? Exatamente o que nós vamos falar hoje, sobre a prisão, sobre o confronto. Então abra em Atos capítulo 4. Hoje nós vamos até o versículo 21, na semana que vem andaremos um pouco mais, o capítulo 4 é extenso e muito rico. Então, Atos 4, até o versículo 21. Eu farei a leitura e eu peço que você acompanhe. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando a Jesus, anunciando a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocaram os apóstolos diante deles e perguntaram: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que esta cura, em que este foi curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio para ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinha a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, disseram entre si: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe para que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se nos é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar nas coisas que temos visto e ouvido.
Depois ameaçaram ainda mais e soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado o milagre da cura tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar mais uma vez? Deus, abençoa-nos, Pai, abençoe as nossas vidas, abençoe, Senhor, a palavra lida e aplique essa palavra aos nossos corações. Renove as nossas forças e nos dê um senso muito claro, Pai, da missão e dos desafios que encontraremos por sermos cristãos. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos num tempo... Eu vou pedir para desligar esse ventilador aqui, por favor. Vivemos tempo onde expressar convicções, e principalmente as convicções baseadas no Evangelho, convicções que desafiam a nossa sociedade, é correr um risco. É muito difícil hoje expressarmos convicções firmes, principalmente convicções que são baseadas no Evangelho. Porque existe uma pressão, em alguns círculos muito sutil, mas essa pressão ela existe, e às vezes nem tão sutil assim, chegando próximo a uma perseguição, exatamente com o objetivo de diminuir ou neutralizar a nossa crença, para que nós não ofendamos, para desligar, João, obrigado, irmão, para que nós não venhamos a ofender o status quo, né? Nós não venhamos a ofender as pessoas que estão à nossa volta. Por vezes sentimos o peso do olhar alheio, o medo da rejeição, a incompreensão e a hostilidade. Eu pergunto a você, quantas vezes você já não se calou? Você poderia ou deveria ter pregado o Evangelho, mas você se calou, você ficou quieto, você guardou para você, você se convenceu de que aquele não era o melhor momento, de que aquela não era a melhor hora para poder falar. Por vezes, nós nos perguntamos, vale a pena, diante desse círculo de pessoas incrédulas, diante deste grupo de pessoas que não professam, que zombam, será que vale a pena pregar o Evangelho? De onde tirar coragem para manter firme as nossas convicções, acreditando nessas verdades, especialmente quando essas verdades parecem ser verdades impopulares, politicamente incorretas, confrontadoras àqueles que ouvem. E mais, como essas convicções deveriam moldar não só as nossas palavras, mas a nossa vida em comunidade. Não são convicções vazias. O que nós falamos todos os domingos, o que pregamos, o que ensinamos, o que aprendemos, são palavras que devem não só moldar a nossa vida particular, moldar a nossa vida familiar, moldar a forma como tratamos esposa, esposo, filhos, filhos tratam e respeitam seus pais, mas também moldar a nossa vida de comunidade, como nós nos enxergamos como igreja de Jesus Cristo. Capítulo 4, então, ele vai nos transportar para esse cenário. Nós estamos agora diante de um grupo de homens que tem autoridade política e religiosa. Estamos junto com o povo e diante daqueles homens para serem julgados estão Pedro e João. E o porquê eles vão ser julgados? O que eles fizeram digno de estar diante daquele tribunal? É isso que nós vamos pensar nessa noite. Pedro e João, pescadores, transformados em apóstolos, acabaram de ser instrumentos para que um milagre impressionante acontecesse. E Pedro o que faz após este milagre? De alguma forma tenta se autopromover? Não. Ele prega o Evangelho, ele aproveita a oportunidade, ele prega ousadamente sobre Jesus. E aonde ele prega? Qual lugar? É uma praça?
à beira do mar da Galileia. Não, ele prega no coração religioso. Ele prega no templo. Ele está no pátio do templo e ali ele começa a pregar. E é isso que vai trazer raiva. É isso que vai trazer raiva àqueles homens. A mensagem já era uma mensagem confrontadora. Mas é absurdo esse cara vir pregar dentro dos nossos muros essa mensagem. Sobre este homem que foi crucificado. Até porque a crucificação era uma morte cruel, terrível e vergonhosa, que iria denotar exatamente a derrota. Mas esses caras estão dizendo não, e nós já vimos isso, né? Este Senhor que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não morreu. A cruz não foi a sua morte ou derrota, mas a sua coroação. Pedro e João, eles pregam no coração do poder religioso judaico. Dentro do templo, dentro do pátio, eles vão lá e pregam. Mas agora vão ter que enfrentar as consequências. Sempre há consequências. Consequências boas, primeira pregação. 3.000 pessoas, que maravilha. Como é bom pregar o evangelho. Talvez o nosso coração se aqueça quando a gente lê o capítulo 2 e a gente vê que 3.000 pessoas, e a gente sai dizendo, temos que pregar o evangelho. Mas de repente agora eles pregam o evangelho novamente. E ao invés de mais conversões, o que vem? Perseguição e prisão. Esses caras são presos. Vem a polícia do templo, vem o sacerdote que estava de serviço e vem os saduceus, um grupo religioso, para poder prender esses homens. São presos, interrogados pela mesma elite que prendeu Jesus. Se você olhar o capítulo, se eu não me engano, 22, versículo 52 de Lucas, ele vai tratar da prisão de Jesus. E são os mesmos, né? A polícia do templo e os sacerdotes foram prender Jesus. Não tenho exata certeza se é o capítulo, mas é a prisão de Jesus. Ali mostra que foram os mesmos, os policiais do templo e os sacerdotes que foram lá. Essa mesma cúpula, este mesmo povo, eles prenderam Jesus. O que vemos a seguir não é apenas um relato histórico, mas um espelho poderoso que reflete nossas próprias lutas com o medo e a fé. Porque é isso que está acontecendo com esses homens aqui, e aqui talvez seja a primeira grande expressão de uma perseguição que viria a aumentar exponencialmente e que continua até os dias de hoje. Não foi um momento específico que começa e para ali em Jerusalém, mas este é o primeiro momento de situações que vão se repetir e se repetem desde Atos até hoje, com cristãos sendo presos, cristãos sendo julgados, cristãos sendo mortos, cristãos sendo açoitados, cristãos sendo confrontados por conta da sua mensagem. Então aqui nós não temos só um relato histórico, nós temos também um espelho que vai refletir a nossa própria luta, o nosso medo e a fé que nós precisamos ter. Aqui revela a fonte de uma ousadia. E aqui também nos mostra uma comunidade que vai desafiar o conforto humano, que vai desafiar o poder político e religioso para que a mensagem do Evangelho ela seja pregada. Então o que nós vemos neste texto são coisas grandiosas. Nós vamos pensar um pouco, olhando até o versículo 21. Em primeiro lugar, nessa jornada que nós teremos hoje, nós veremos a consequência do milagre e a consequência da pregação de Pedro, do capítulo 3. Sempre que a mensagem, e aí nós vamos pensar nesse primeiro ponto, do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 4, enquanto Pedro e João ainda falavam, e chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte. Já era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens para quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades e anciãos e escribas se reuniram em Jerusalém.
e com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Esse primeiro ponto é esse primeiro bloco de versículos. Sempre que a mensagem de salvação é pregada, sempre que Cristo é exaltado, acontece este choque entre o reino de Deus e o reino do mundo. Esta guerra, ela vem desde o Éden, irmãos. Lá no Éden, na grande profecia, vai dizer que haveria guerra entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. Claro que ali não estava tratando do animal serpente, dizendo que nós iríamos matar as serpentes, víboras, cobras. Ali os descendentes da serpente são aqueles que não servem a Deus, aqueles que estão debaixo do reino do nosso adversário. E o descendente da mulher seria Cristo, com os seus descendentes. Então existem dois reinos, o reino dos céus e o reino do mundo. E todas as vezes que o evangelho é pregado, há um choque, há confronto entre esses dois reinos. O poder estabelecido, o poder religioso, o poder político, o poder social, aqui exemplificado, dentro do povo judeu, pelos saduceus, que se sentem ameaçados pela verdade que estava sendo pregada por Pedro e por João. O medo por trás da oposição qual é o grande medo destes homens que detêm o poder quando o evangelho ele é pregado? Os cristãos não são perseguidos somente porque a sua mensagem é uma mensagem confrontadora, mas se o evangelho é pregado, entendido e vidas se convertem, o status, a sociedade, tudo isso muda, o poder sai da mão dessas pessoas que detêm poder. Qual era o grande problema dos saduceus aqui? E é o problema que nós vemos até hoje. É exatamente o medo de perder o poder. É o medo de perder o status, é o medo de perder a segurança. Reis são destronados, líderes maus são destronados aonde o evangelho ele é pregado, aonde Jesus Cristo se torna Senhor, a justiça ela vence, a corrupção diminui, as facilidades e o jeitinho diminuem. Então qual é o grande medo? E por que então um desejo tão grande de perseguir? Porque o status deste homem, desses homens poderosos, estava sendo ameaçado. A tentativa de silenciar a mensagem expõe, na verdade, a fragilidade desses homens. Precisamos calar, porque se eles pregarem, nós vamos perder a nossa autoridade, nós vamos perder o domínio sobre essas pessoas. Talvez gere alguma dúvida para nós, quem são os saduceus? A gente ouve muito falar sobre fariseus. Existiam grupos políticos, religiosos dentro do judaísmo. Talvez um exemplo mais simples seria pensar em cristianismo e pensar em denominações, batista, metodista, assembleia e presbiteriana, um exemplo. Entendimentos diferentes formaram grupos diferentes dentro ou debaixo de um mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim. Com o judaísmo haviam os fariseus, haviam os saduceus, haviam os essênios, haviam grupos. E os saduceus eram um desses grupos judaicos e eles tinham muita influência política, principalmente na região de Jerusalém. Eles eram membros de famílias sacerdotais, então estavam ligados ali à tribo de Levi. Eles eram ricos e extremamente cultos. Então era um grupo menor, o fariseu era o povão. Os saduceus já eram uma elite. Homens com muitas posses, dinheiro, homens muito cultos e de muita influência, e principalmente influência política dentro desses círculos em Jerusalém. Exerciam uma influência grande no templo, no sinédrio
e no conselho judaico. Então eles meio que estavam ali influenciando o templo, influenciando o conselho de anciãos, influenciando a religião com muito dinheiro, muita cultura, muito poder em suas mãos. Esse grupo, diferente dos fariseus, eles não acreditavam na ressurreição. Então, o que o texto vai nos mostrar é que a perseguição ela vem por conta da mensagem, né? Uma mensagem que estava contra aquilo que eles acreditavam. Eles não acreditavam na ressurreição. Mas a questão, então, é por que eles ficaram tão indignados com a pregação de Pedro e de João? Estavam irritados por duas razões, irmãos. Primeiro, o ensino sobre a ressurreição de Cristo, já que os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. E, em segundo lugar, o fato de Pedro e João estarem ensinando o povo, o que era visto como uma invasão na autoridade religiosa deles. Esses caras não foram preparados para isso. Tanto que eles se surpreendem. Quando eles começam a ouvir a defesa de João e de Pedro, eles falam, esses homens não são iletrados, analfabetos, esses caras não são pescadores, eles são muito eloquentes. Com certeza eles andaram com Jesus. Eles não só estavam ferindo o que os saduceus acreditavam com relação à doutrina deles, eles não acreditavam na ressurreição, mas eles também estavam ensinando o povo dentro do território que era deles, sem nenhum preparo, vamos dizer assim. Eles estavam invadindo, então, o local onde eles ensinavam para ensinar lá dentro. Enxergamos com facilidade o orgulho desses homens. Homens orgulhosos que acreditavam deter todo o conhecimento, todo o direito de ensinar. É por isso que anos, séculos depois, esta mesma ideia, ela permanece viva na Idade Média dentro da Igreja Católica, de que o magistério, de que os oficiais é quem eram aptos a ensinar, os padres é quem eram aptos, o povo não. E quando Lutero vem com a reforma protestante, ele traduz e o desejo é colocar uma Bíblia na mão de cada homem e mulher comum, para que sejam sacerdotes, para que preguem o Evangelho, para que leiam a palavra, para que interpretem a palavra e assim disseminem a mensagem. Aqui esta atitude demonstra o orgulho que esses homens tinham. Eles são os mestres que deveriam ensinar e deveriam determinar qual era essa é a ideia deles. Nós somos os mestres, nós ensinamos, nós determinamos qual é a mensagem. Mas a grande questão, irmãos, é que a mensagem de Cristo ela veio exatamente para que cada homem e mulher seja um proclamador desta mensagem. Pedro e João então são presos. Mas o que acontece então com a mensagem do Evangelho? Qual foi o impacto desta pregação de Pedro? Falamos da primeira pregação, 3.000 almas, maravilha. Mas e agora? Agora eles pregam, são presos. O que aconteceu com essa mensagem? Ela alcançou corações. Nós vemos que apesar da oposição, a palavra ela continua a se espalhar e muitos creram, e o texto agora fala em 5.000. A ideia aqui são 2.000 além daqueles 3 que já haviam se convertido, né? Agora a igreja tinha 5.000 pessoas. Isso demonstra que a perseguição, muitas vezes, não vai matar a igreja, vai fazer com que a igreja cresça. A perseguição, ela muitas vezes serve como um combustível, dando um senso de urgência àqueles homens a pregarem o Evangelho. E eles são questionados: com que poder, em nome de quem vocês fazem isso? Você entende que essa pergunta, em nome de quem ou no poder de quem vocês fazem isso, essa não é uma pergunta de alguém que deseja conhecer e saber sobre o nome ou o poder de quem vocês fazem, mas sim uma tentativa de tirar a autoridade de Pedro e João e encontrar um jeito de condenar eles.
Eles fazem essa pergunta buscando a resposta e na resposta uma forma de poder açoitá-los e prendê-los. Essa pergunta não era uma busca genuína por conhecimento, mas uma tentativa de trazer ilegitimidade à autoridade de Pedro. Esse primeiro momento, então, nós vamos ver que as consequências da pregação foram prisão, perseguição. E aí você talvez pense, pastor, eu entendi, mas como que isso vai se aplicar a nós hoje? Como é que nós olhamos para esse primeiro momento, entendemos a história, entendemos que Pedro e João estavam pregando, entendemos que um coxo foi curado, mais 2.000 pessoas são convertidas, eles são presos, estão diante do Sinédrio agora, estão diante do grupo dos saduceus, estão diante do sumo sacerdote, estão sendo interrogados. Bênção. Mas como que isso se torna prático para nós hoje? Como que nós aplicamos isso hoje? Eu poderia fazer uma pergunta a você e nós trazemos esse texto para os dias de hoje. Você já se sentiu intimidado por causa da sua fé? Você já se sentiu acovardado? Você já se sentiu pressionado ao pregar o Evangelho? Como você reage quando a sua crença é questionada ou é ridicularizada? Como que você se sente quando aquilo que você crê é desconsiderado? Como você se sente quando alguém te faz uma pergunta, não com o objetivo de tentar conhecer mais do Evangelho, mas encontrar alguma brecha naquilo que você fala para poder minar a autoridade que você deseja ter ao pregar o Evangelho? Como você se sente? Esse texto ele é real para nós e ele se aplica porque nós também sofreremos estas perseguições e precisaremos nos posicionar como Pedro se posicionou aqui. Os discípulos não abaixam a cabeça, queridos, eles não se rendem ao desejo desses homens, eles encaram de frente esta oposição, esta semente de uma perseguição. E ainda pensando no texto para nós, estamos dispostos a continuar proclamando a verdade, mesmo quando isso nos custe algo, como tempo, reputação ou até mesmo liberdade. Pensar num texto como esse para nós deve nos trazer uma vergonha tremenda, irmãos. Pensar nesse texto e nos próximos que virão deve nos trazer vergonha. Por quê? Porque quando nós pensamos em pregação do Evangelho, o que é que você, ao proclamar a verdade, o que é que você está disposto a perder? Né? Essa talvez seria uma pergunta para esse primeiro momento do texto. O que você está disposto a perder? Sabe o que na prática nós perderíamos ao pregar o Evangelho? Tempo. Tempo. Talvez recursos. Vou comprar algum tipo de material, vou reunir pessoas, vou reunir amigos, vou pregar o Evangelho, e aí o tempo que gasta no celular iria gastar ensinando alguém por meia hora, semanalmente, pregando o Evangelho. Tempo. Vê como é vergonhoso. Pedro e João estão prestes a perder a liberdade. Daqui a algumas semanas nós vamos voltar a esta mesma cena, onde eles não serão libertos antes de serem açoitados. E o que a gente perde? Pastor Bonhoeffer, um pastor que viveu e morreu na Segunda Guerra Mundial, ele fala sobre a graça barata. E ele diz que a graça barata é a graça que não custa nada. A graça que nos alcançou não é barata, irmãos. Pastor, como que esse texto se aplica a nós? Fácil. Pregaremos o Evangelho, sofreremos perseguições. A pergunta é, o que estamos dispostos a investir? Ou o que estamos dispostos a perder? Tempo. O tempo que gastamos com futilidades, o tempo que gastamos
com séries, o tempo que gastamos com a internet, o tempo que gastamos com o Instagram, o tempo que gastamos com o Face, com o YouTube, isso não é nada, irmãos. Esse texto nos humilha, porque os nossos irmãos estão sofrendo, os nossos irmãos estão sendo presos, os nossos irmãos estão sendo questionados, interrogados sobre autoridade, sobre poder. E nós estamos pensando no que iremos perder. Eu sei que irmãos nossos estão perdendo a vida. Hoje existem dezenas, centenas de cristãos presos. Isso deveria nos trazer um senso de responsabilidade e urgência em pregarmos o Evangelho, mesmo quando o cenário não é favorável. E olha que aonde nós estamos plantados, Brasil, São Pedro da Aldeia, Balneário, o cenário é extremamente favorável. As pessoas, mesmo aquelas que não querem nada com o Evangelho, vão ouvir, vão parar, vão dar atenção. Na grande maioria das vezes serão cordiais, serão educadas, vão parar para poder ouvir o Evangelho. E por vezes não fazemos. Esse texto se aplica a nós, queridos, como uma flecha que vem ferir os nossos corações. Esse primeiro momento nos chamando à responsabilidade e talvez nos perguntando, o que estamos dispostos a perder por conta da pregação do Evangelho. Mas então nós avançamos um pouco mais. Pedro vai dar uma resposta. Esses homens fazem uma pergunta e Pedro ele vai responder: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem o nome e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este homem foi curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro responde. Qual é a resposta de Pedro? Cristo é a resposta. Pedro responde com ousadia. O que capacita Pedro a responder com tamanha ousadia? Nós vimos, é o próprio Espírito de Cristo quem vai capacitá-lo. E aí talvez nós, estou supondo, queridos, uma suposição válida olhando para o texto, talvez a coragem que nos falte esteja diretamente ligado à nossa busca por nos encher do Espírito Santo, a plenitude do Espírito, como diz o pastor John Stott. Talvez o que nos falte, pensamos que é ousadia ou coragem, mas talvez de fato o que nos falte é o Espírito. É o Espírito que nos falta. O que capacita Pedro a pregar? Pedro estava cheio do Espírito Santo. O que lhe deu coragem, o que lhe deu sabedoria, e essa sabedoria é necessária para testemunhar a Cristo, apesar do perigo que ele estava sofrendo, é o Espírito. O Espírito sempre irá nos conduzir, mesmo nos momentos de perseguição, e somente Ele irá sustentar. Quando nós falamos da perseguição, ela pode ser um combustível para crescimento, e nós vemos e lemos sobre como a perseguição fez com que a igreja crescesse, mas a perseguição também abafa a fé de muitas pessoas, muitos abandonam o caminho. E por que alguns então avançam? Por que a igreja cresce? Por que outros desistem e voltam atrás? Exatamente é a presença do Espírito Santo que irá nos sustentar diante desses momentos.
E quando nós olhamos, queridos, para nós, por vezes, estamos pensando em desistir não porque nós estamos sendo perseguidos, mas porque nós não conseguimos a bênção que nós queríamos. Ou porque Deus não fez aquilo que a gente vem pedindo, como se Deus fosse um empregado nosso. E aí nós pensamos, eu vou desistir, porque eu pedi esse carro aqui, Deus não me deu. Você entende qual o nosso problema? Não é falta de coragem ou ousadia, é falta do Espírito, que vai nos conduzir diretamente para a missão, que vai nos conduzir diretamente para a ousadia e a coragem necessária. Pedro, então, na sua resposta, ele vai virar a mesa, né? Ele está sendo confrontado, ele está sendo colocado contra a parede, e eles perguntam, é no nome de quem? É no poder de quem que vocês fazem isso? Mas agora Pedro vai transformar a acusação em uma oportunidade de pregar o Evangelho. Esses caras estão vindo com tudo para cima deles, e eles querem colocá-los contra a parede, colocar medo neles. Eles são autoridades, a polícia do templo está ali, líderes religiosos estão ali, sacerdotes estão ali, e eles colocam esses dois homens contra a parede e eles começam a acusá-los. O que Pedro faz quando responde? Pedro faz com que esta oportunidade, né, este confronto, este momento difícil, se torne uma oportunidade de pregar o Evangelho. Você vê que na primeira, lá em Atos 2 e agora, Pedro não se defende. Pedro não abre a boca para se defender. Lá em Atos 2, quando eles disseram, depois da descida do Espírito, esses homens estão bêbados. Pedro abre a boca para falar e prega, mas ele não se defende. Aqui, da mesma forma. Pedro não vai dizer, olha, nós fizemos isso ou aquilo, ou nós não fizemos, nós somos isso, nós não somos. Pedro não vai se preocupar em se defender. Ele enxerga a oportunidade. E o que ele faz? Ele prega o Evangelho. Ele não se defende, mas ele aponta para o milagre. O homem está ali com eles. E ele mostra que este milagre é uma prova do poder de Jesus Cristo. Ele mostra que este milagre é uma prova de que Jesus Cristo, aquele que havia curado nas ruas de Jerusalém, aquele que havia curado na região da Judéia, ele estava vivo. Você entende o poder dessa declaração? Pedro está diante dos saduceus que não acreditam na ressurreição, e ele está dizendo o seguinte: vocês nos perguntam no poder de quem? O poder de Cristo, aquele que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. E para provar que Deus ressuscitou, este homem foi curado no nome de Jesus. Ele vem não só confrontar esses homens, mas especificamente aquela doutrina falsa dos saduceus e dizer, este homem foi curado por Jesus. Isso quer dizer, ele não está morto, ele ressuscitou. Ele vai então responsabilizar esses líderes pela crucificação de Cristo, ao mesmo tempo que proclama a sua ressurreição. Ousadia, queridos. Estava diante desses homens poderosos e Pedro confronta-os diretamente dizendo, vocês não acreditam, mas Cristo ressuscitou e a prova disso, este homem foi curado no nome de Jesus. Pedro então dá a sua mensagem, a centralidade da sua mensagem é o próprio Cristo. Cristo é o centro de tudo aquilo. Ele aqui, em poucas palavras, ele fala da morte, da ressurreição e do poder do nome de Jesus, da soberania de Deus e da misericórdia de Deus em ressuscitar o Senhor Jesus para que nós pudéssemos, a partir dessa morte e ressurreição, sermos alcançados. E ele vai dizer lá no versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Este é o centro dessa pregação. Salvação está em Cristo Jesus. Pedro vai enfatizar que a cura veio através do nome de Jesus e, mais importante, que a salvação só é encontrada em Jesus Cristo. O versículo 12 é uma declaração da exclusividade de Cristo para a salvação. É como se Pedro dissesse, olha, Jesus curou este homem aqui.
mas um dia ele vai morrer. Mas se ele for um salvo em Cristo, está tudo bem. Somos nós, né, queridos? Ficamos doentes, somos curados. Uma pessoa que está com câncer pode ser curada, mas ela vai morrer um dia. A cura, como nós falamos na semana passada, não é o fim em si mesmo. Não é o fim. A cura é uma demonstração de poder, de misericórdia, de amor, mas não é o mais importante. O mais importante é a cura da alma, é a salvação, é a restauração, e é isso que Pedro está tratando aqui. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. A verdadeira fonte da ousadia não é o treinamento desses homens, mas a intimidade que eles têm com Jesus Cristo. Por vezes nós somos seduzidos a achar que somente o treinamento técnico vai resolver tudo. E os irmãos sabem que eu aprecio o estudo, estimulo o estudo. Acho que nós devemos estudar sim, estudar bastante, fazer cursos. Temos hoje um seminarista na igreja que é o Guilherme, em breve teremos um segundo que será o Pedro. E temos estimulado irmãos a estudar. Guilherme, semana passada, esteve quinta, sexta, sábado e domingo num curso em São Paulo. Vamos estudar, vamos aprender, mas entenda, citando um livro do pastor John Piper, não somos profissionais. Podemos estudar as técnicas por toda uma vida e ainda assim não desfrutar da presença de Jesus Cristo. Aqui nós vemos que esta ousadia não é proveniente de um treinamento. O treinamento dá as ferramentas, mas a ousadia e coragem, ela vem através da intimidade que nós teremos com Jesus. É ali que nós teremos, de fato, a ousadia para pregar o Evangelho, para bater de frente com, ou estar de frente com a perseguição e prevalecer. O poder transformador do encontro pessoal com Cristo é o que muda pessoas comuns. É Cristo quem vai nos colocar de pé. É Cristo quem vai nos preparar e conduzir. É Cristo quem nos encherá de ousadia, de coragem. A importância do poder de Cristo é vital para a proclamação do Evangelho. A natureza da fé, que prioriza a obediência a Deus acima das conveniências, acima da segurança pessoal, acima do conforto, é exatamente a fé que nos conduzirá a Cristo, para que possamos ter intimidade com Ele, buscá-lo e assim pregar o Evangelho com ousadia. A ousadia que nós vemos Pedro pregando aqui. E eu pergunto então, em que área da sua vida você precisa ser capacitado pelo Espírito para testemunhar a Jesus? Qual a área mais deficiente? Talvez todas elas, talvez uma, talvez você consiga conduzir muito bem a sua casa como um sacerdote do lar, mas no trabalho você não consiga desenvolver bem uma vida de pregador do Evangelho. Talvez você, como vizinho, pregue o Evangelho, mas para sua esposa ou filhos não o discipula, não prega o Evangelho, não é um sacerdote dentro da sua casa. Talvez você é um bom sacerdote dentro de casa, mas não se preocupa muito com o serviço da igreja, acha que outra pessoa ela pode fazer aquilo que você deveria estar fazendo. A pergunta é, queridos, qual área da sua vida você precisa ser capacitado? Eu entendo que o Espírito vem, nos capacita e assim ele vai mudando cada área de nossas vidas. E precisamos buscar essa capacitação. Buscar sermos testemunhas de Jesus. Nós estamos prontos a defender a verdade do Evangelho, mesmo que isso signifique ir contra a nossa sociedade. Primeiro falamos da capacitação e da área que precisamos ser capacitados. Mas além disso, estamos prontos ou preferimos nos calar?
Existe um livro chamado Espiral do Silêncio. E é um livro grosso que defende uma ideia simples que nós vemos hoje dentro da nossa sociedade. Diante de um erro, por vezes, nós preferimos nos calar. Exatamente por quê? E a frase que normalmente a gente diz é: ah não, eu prefiro a minha paz. Não vou arrumar problema. Não, eu prefiro estar em paz. Não quero arrumar problema com ninguém. É um espiral do silêncio. Eu sei que está errado, mas eu prefiro me calar. Eu prefiro me calar. Porque, afinal de contas, por mais que as injustiças, mesmo contra o Evangelho, estejam acontecendo neste mundo, elas ainda não aconteceram comigo. Então eu prefiro ficar quieto. Mas um dia essas injustiças e perseguições podem nos alcançar, queridos. Estamos prontos e dispostos. Em último lugar, nós vamos encerrar, então. Pedro responde a esses homens. Então vimos a perseguição e a prisão. Vimos a resposta de Pedro diante do questionamento desses homens. E agora as ameaças, né? Eles vão ameaçar a Pedro e a João. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados, reconhecendo que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer, do contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram de modo que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Depois, ameaçando-os ainda mais, soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que tinha acontecido. O texto então encerra com ameaças. Eles não têm o que fazer, então eles irão ameaçar. O que leva os líderes religiosos a se admirarem, né, com a fala de Pedro e de João. Eles se admiraram da coragem, se admiraram da eloquência, porque eram homens sem instruções, homens incultos, indoutos. E a única explicação que eles encontraram é: eles haviam estado com Jesus. A presença de Jesus na vida deles era inegável. Você entende como este versículo lança por terra todas as nossas desculpas para não fazermos a missão? Você percebe isso? Os caras eram incultos, pescadores, analfabetos, estão falando com eloquência, coragem, poder. Como que você explica isso? Os próprios saduceus explicaram, os próprios líderes religiosos explicaram. É a presença de Jesus. Isso mostra que nós não vamos poder, de uma forma séria, justificar: eu não fiz porque eu não sabia, eu não fiz porque eu não era culto o suficiente, eu não fiz porque eu não tive estudos. Por quê? Porque o próprio texto nos mostra que o quanto mais buscarmos o Senhor, mais seremos capacitados a falar. Mais as pessoas irão se admirar com a forma corajosa, ousada, eloquente que nós vamos falar do Evangelho. E por que disso? Porque o próprio Cristo é quem vai falar através de nós. É o próprio Cristo que vai pregar a pregação, a mensagem, o próprio Espírito que irá guiar as nossas bocas para falar da mensagem do Evangelho. Então isso lança por terra qualquer desculpa de não podermos fazer. Podemos sim. Só temos que começar da forma certa, buscando o Senhor Jesus. E agora eles têm um dilema, né? O milagre eles não podem negar. O cara que foi curado está do lado de Pedro e João.
O povo está glorificando a Deus. Não podiam negar a verdade. E se eles não podem negar a verdade, o que eles vão fazer e fazem até hoje? Eles vão tentar suprimir a mensagem. Eles vão ameaçar os pregadores para que não falem mais o nome de Jesus. Não tem como, queridos. O mundo, Satanás, não pode impedir a pregação do Evangelho. Ele não tem esse poder. Se ele tivesse, ele já teria feito. Satanás, ele não pode fechar a boca dos crentes. Não de todos, ele mata um e nasce mais 10 crentes. Ele mata um aqui na perseguição e mais uma multidão de crentes se levanta e o Evangelho continua sendo pregado. Então, se não dá para acabar com a mensagem, se não dá para neutralizar a mensagem, qual é a grande estratégia? Tentar abafar, tentar suprimir, tentar ameaçar. E é isso que nós temos visto até hoje. Ameaças em cima de ameaças para que não falemos do Evangelho. E algumas ameaças são, círculos sociais. Se eu falar demais, me isolam desse círculo. Questões pequenas, mas que ainda assim nos afetam e por vezes deixamos de falar. O mundo vai tentar suprimir a mensagem. Vai tentar ameaçar a nossa vida para que não falemos no Evangelho. E aí, diante das ameaças, mais uma vez, Pedro e João vão responder, Nós não podemos nos calar diante de tudo aquilo que temos visto e ouvido. Eles respondem: o que era justo? Era obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Eles disseram que não podiam deixar de falar do que haviam visto e ouvido. Isso mostra que a obediência a Deus e a proclamação do Evangelho é superior ao desejo e até mesmo, por que não dizer, as ameaças que o mundo tem a fazer contra nós. O texto vai nos mostrar que a obediência a Deus e proclamação do Evangelho está acima das nossas maiores prioridades, as nossas. A pregação do Evangelho, a missão que Deus nos deu, está acima de tudo isso. Essa é a nossa missão primeira: pregar, discipular, disseminar a mensagem, mesmo diante de perseguições. E eu encerro então. Atos 4 nos desafia profundamente. Nos lembra que a pregação do Evangelho nem sempre será bem-vinda. Haverá oposições, ameaças, mas o poder do Espírito Santo em nós nos capacita a sermos ousados e corajosos. A igreja primitiva cresceu em meio à perseguição, e o mesmo pode acontecer conosco hoje. Que possamos, como Pedro e João, ser cheios do Espírito Santo, ter um discernimento claro de que a salvação é exclusivamente em Jesus. E uma coragem inabalável para proclamar o que vimos e ouvimos só pode vir através do poder do Espírito de Cristo. E se estivermos cheios desse Espírito, iremos priorizar sempre a obediência a Deus acima de qualquer coisa. A questão é: o que você vai fazer essa semana para ser alguém que cumpre e que obedece a missão, o envio? O que você vai fazer essa semana? Ou vai ser mais uma semana em que você vem, ouve, amanhã você lembra de pouca coisa, e na quarta-feira você já espera a próxima para ouvir uma nova palavra, mas que de fato não transforma as nossas vidas? Qual a área da vida, da sua vida, que não tem agradado a Deus? E que você precisa trazer e colocar diante do Senhor Jesus Cristo? Qual passo você pode dar no sentido de ser mais obediente a Deus, de agradar a Deus? Como podemos ser homens e mulheres que pregam o Evangelho, que levam a mensagem com ousadia? Quanto tempo mais iremos postergar esta necessidade que é buscarmos o Senhor através da sua palavra,
da leitura comprometida, da oração constante, do estudo da palavra, para que sejamos cheios. Vimos há algumas semanas, o Espírito não concorre com a palavra, ele exalta a palavra. Então, buscamos o Espírito exatamente através da palavra. Quanto mais postergaremos, quanto mais que o Senhor tenha misericórdia de nós, querido. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, para que sejamos testemunhas fiéis do seu nome. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por essa noite. Perdoa-nos, Pai. Perdoa quando não somos testemunhas corajosas e ousadas, Pai. Perdoe, Senhor, quando não ouvimos a sua voz. Perdoe, Senhor, quando não buscamos a sua presença ou quando nos envolvemos muito mais com as nossas coisas do que com as do reino, Pai. Perdoa-nos por tudo. Toque nos nossos corações e transforme nossas vidas através do poder da sua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.